hora. Quando ele fala a última hora, os últimos tempos, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período se estende como a última hora. Ok? Estamos vendo os últimos dias, esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É por isso que ele diz, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, então observe que aí tem um artigo singular definido, e esse artigo singular definido, está falando da pessoa do anticristo. Então ele diz, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Então agora, anticristos no plural, está falando que muitas pessoas têm feito. Aí ele vem explicando o porquê. Por onde conhecemos que é já a última hora. Porque nós conhecemos que já é a última hora. Nós sabemos que o anticristo está vindo, então muitos já têm se feito anticristos. Ou seja, muitas pessoas estão se levantando com as mesmas características do anticristo. Uma delas é negar a pessoa de Jesus, que o Messias veio em carne. É o que agora ele vai retratar, que aqui ele está combatendo o pré-gnosticismo. Então, o pré-gnosticismo, normalmente, ele pregoava isso, né? Ele não acreditava que Jesus é Deus, ou veio como corpo físico. A segunda vez que ele já vai como Deus ou não? Ele vai vir em corpo, só porque é o corpo glorificado. Entende? O corpo dele permanece, só porque agora ele está no corpo glorificado. E assim como ele é, nós também seremos. Para a glória de Deus. Amém? É por isso que ele continua dizendo, versículo de número 19. Ele diz assim, ó. E saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então nós temos que entender, não é todo mundo que está no meio cristão é cristão. Não é todo mundo que se nomeia que é um evangélico, de fato é um salvo em Cristo. Cristo. Aham. É porque Cristo ele já veio como um homem para revelar o Pai. Ele já veio para que isso viesse a ser quebrado. Entende? Porque você diz que ninguém pode ver a Deus. Mas Cristo revela o Pai. Em João, no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 1, ele fala sobre isso. Mas ele não glorificado como que a gente vai ter a vida. Mas nós já podemos ver porque ele revela o Pai, a glória do Pai. E agora nós não morremos justamente. É por isso que Filipe diz lá no capítulo 14, mostra-nos o Pai, isso basta. E ele diz, Filipe, tu anda tanto tempo comigo e como diz tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ali é o próprio Cristo, ele vê Cristo. Pois é, ele disse que não conseguiu ver ele, já caiu no processo. Não é que ele não conseguiu, ele viu. É tanto que ele vai descrever as características dele, o olho dele, o rosto dele, o cabelo dele. Ele vê. Não, o texto não diz isso. Isso é Apocalipse capítulo 1. Quando ele vira para ver quem falava com ele, aí então ele cai por terra como morto. Aí então ele vê os 7 cartiçais. Os 7 cartiçais ali, os cartiçais, de acordo com o versículo 20 do capítulo 1, é a igreja. Então não tem como alguém ver a Cristo se ele não enxergar a igreja. Porque nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Amém? E ele passeia entre os cartiçais, ou seja, ele está entre a igreja, ele é o centro da igreja. É por isso que no capítulo 2 e 3, ele manda a carta para as 7, que representam os 7 períodos. Nós falamos isso lá no dia 5, né? Então, porque Cristo é o centro, ele está no centro da igreja.
Ok? Continuando, né? Aí, então ele vai falar sobre isso, que estava no meio, infelizmente não era. Versículo 22, vamos para o versículo 22, ele diz assim, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Vocês estão entendendo? Então, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não vem de Deus. Esse vem do anticristo. Isso daí já é uma manifestação do anticristo. Aí, se você continuar a leitura, no contexto, você vai ter essa observação sobre isso. Então, se negar que Jesus não vem em carne, isso daí já é de maneira bem clara que esse daí já é uma manifestação do anticristo. É por isso que ele vem dizendo. Oi? É uma característica. É uma característica. Muitas pessoas têm esse pensamento. Existem muitas pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne. Não acreditam que Jesus é o Messias. E eles lutam contra isso. Entendeu? É por isso que ele vem dizendo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí ele diz, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, uma das características do anticristo é negar que Jesus é o Cristo, porque ele vai falar que ele é o Cristo. Então, uma pessoa que nega que Jesus não é o Cristo, não é o Messias ou ungido, esse daí já está com a atuação do espírito do anticristo. E aí vamos para o capítulo 4, da mesma epístola de João. Já estamos finalizando, já indo para o final. Último versículo. Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim, ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já. Então, o espírito do anticristo, ele já está no mundo. O espírito do anticristo, ele já trabalha. Principalmente dentro de sistemas. Se você observar aqui, ó, muitos que negam, muitos dentro de denominações evangélicas, não acreditam que Jesus é o Messias, né, e veio em corpo, e tudo, esse daí já é o espírito do anticristo trabalhando. Ou falsa, um dos pontos essenciais é a pessoa de Cristo. As pessoas de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, ele já está infiltrado. O espírito do anticristo já atua no meio religioso. O espírito do anticristo já atua no meio político. Se você observar as características de lados políticos, é a característica da maneira que o anticristo vai trabalhar. É a maneira que o anticristo vai atuar. Até a cor. Se você observar o dragão, lá do capítulo de número 12, leia Apocalipse 12 e veja a cor do dragão. E veja quais são as cores que se levantam hoje nos partidos, a característica que eles praticam, as suas ideologias. Não, o próprio diabo, Satanás. Aí você vai ver a bandeira. Eles já estão completamente entregues, né? O coração deles já pertence ao diabo. A não ser que se arrependam. Alguns se arrependem, né? Alguns têm tempo de se arrepender. Então, assim, para concluir, vocês entenderam a respeito do anticristo, os sinais? Então, assim, é muito evidente. É por isso que quando nós estávamos estudando sobre as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo de número 9, vai falar que o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, que destruiu o templo, que era o templo lá de Jerusalém, que foi destruído ou seja, é um sistema do anticristo que já está operando desde aquela época. Oi? Sim, a 70 semana de Daniel é a espinha dorsal da escatologia, ela vem até aqui, né? Ou seja, aí a partir do milênio ela não fala, depois nós iremos estudar essa parte. Mas aqui nós fizemos um mapa aqui mental para nós estarmos estudando sobre isso. Então, a 70 semana de Daniel, ela engloba todo esse período aqui.
todo esse período. E ele já citava tudo isso. Amém? Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Semana que vem, né, pastor? Eu acredito que nós vamos ver com o pastor. Possivelmente nós já estaremos falando sobre o rápido dos vencedores, né? A diferença aí, né, dos vencedores, dos não vencedores, aqueles que irão subir, né, no arrebatamento antes da grande tribulação, os que irão passar pela grande tribulação. Já iremos entrar nessa parte. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Infelizmente.